No próximo capítulo de A Usurpadora, Paulina nunca imaginou que sua vida tomaria um rumo tão inesperado. Diante dela, Carlos Daniel insistia que ela fugisse. Era a única maneira de evitar a prisão. Mas ela se recusava. Fugir significaria admitir culpa, e ela não se sentia culpada. Seus olhos ardiam de indignação quando respondeu: "Eu não vou a lugar nenhum. Não deixarei que ninguém me acuse injustamente." Enquanto isso, perdido em sonhos febris, Carlinhos murmurava nomes que traziam um nó ao coração de Isabel: sua avó e Moacir. Isabel sentia a ausência do menino como um golpe cruel, um buraco no peito que nada podia preencher. Paulina, sem medo, encarou Carlos Daniel. "Você me acusou de sequestro. Isso foi a gota d'água. De agora em diante, nada mais importa." Sua voz tinha um peso, um rancor contido. Carlos Daniel hesitou, sentindo-se dividido entre culpa e dever. No fim, pegou o telefone e chamou a polícia. No outro extremo da cidade, Amador atendeu o telefone com uma expressão tensa: "Achei meu filho." A revelação caiu como um raio, mas não havia tempo para celebrar. Enquanto isso, Paulina se apavorava ao ver Carlinhos se debatendo, febril. Seu coração disparou. Sem hesitação, chamou Carlos Daniel e implorou que viesse imediatamente. Carlinhos tremia. "Estou com frio, Paulina", sussurrou com olhos vidrados de febre. Carlos Daniel finalmente apareceu, mas sua chegada trouxe mais tensão. Paulina explicou que chamou um médico e ele reagiu com raiva. Era sempre assim, explosivo, desconfiado, incapaz de ver além de sua própria verdade. Paulina ignorou o julgamento nos olhos de Carlos Daniel e pediu serviço de quarto. Seu foco era Carlinhos, nada mais importava. Do outro lado da cidade, Merino e Amador se aprofundavam no mistério. Paola havia encontrado Carlinhos? Era coincidência ou encobrimento? Enquanto isso, Filomena, durante uma faxina, encontrou algo que congelou seu sangue. Uma carta. A carta de Paula para Paulina. Um pedaço de verdade há muito esquecido. Merino estava determinado a encontrar os culpados. O helicóptero foi acionado, e em minutos estavam a caminho da Estância do Sol. Enquanto voavam, Filomena apertava a carta contra o peito, sentindo que ali dentro havia respostas que precisavam ser lidas. No Havaí, uma realidade completamente diferente se desenrolava. Douglas beijava Paola sob o céu vibrante. Para ela, nada mais importava além da sedução do momento. "Vamos conversar sobre nossa viagem para o Japão depois", disse, com um sorriso conspiratório. Longe dali, seu filho lutava contra a febre e o trauma. De volta ao hotel, Leda não escondia seu rancor. "Paulina se achou demais e foi expulsa por Carlos Daniel", comentou, amarga. Mas Willy viu algo diferente. "Carlos Daniel está se apaixonando por ela." A ideia revoltou Leda. Enquanto Carlinhos recusava comida, Paulina tentava acalmá-lo. Seu pai era severo, mas ela assegurou ao menino que ele faria o que fosse preciso para ajudá-lo. O pequeno não podia entender os conflitos adultos, mas sentia a tempestade ao seu redor. Carlinhos mencionou Antônia, e Paulina percebeu o ódio que Carlos Daniel nutria por essa mulher. "Fale mais sobre ela", incentivou, tentando montar o quebra-cabeça. Ao mesmo tempo, Leda espalhava rumores. Carlos Daniel levaria Paulina para morar na mansão novamente. Talvez até se casassem. Rodrigo não aceitava aquilo. Para ele, Paulina era culpada do sequestro. Paulina pressionava Carlinhos. "Você lembra de quem estava com você?" O menino tentava puxar as memórias, mas eram apenas sombras fragmentadas. Isabel cuidou dele. Antônia, ao contrário, desprezava-o. Moacir o chamou de grumete, mas ninguém ali sabia que ele era apenas um garoto perdido. O momento de tensão foi interrompido por batidas na porta. Paulina supôs que fosse o Dr. Varela. Ela persuadiu Carlos Daniel a aceitar a ajuda médica, e pela primeira vez viu um lampejo de respeito em seus olhos. "Você é insubstituível", ele admitiu. Carlos Daniel abriu a porta e, em vez do médico, Merino e Amador apareceram. Paulina se despediu de Carlinhos e foi ao encontro dos investigadores.
Amador queria interrogar o menino, mas Paulina e Carlos Daniel impediram. Ele se apegou às pessoas que estavam com ele. E se não foi um sequestro? A dúvida pairava no ar como um fantasma. Merino provocou Carlos Daniel, insinuando que sua família era palco de absurdos. O sangue de Carlos Daniel ferveu, mas Leda, em sua casa, já tramava algo pior. Vou mandar Paulina para a cadeia. Carlos Daniel confirmou que houve um pedido de dinheiro pelos sequestradores, e Carlinhos ouviu, escondido atrás da porta. Merino garantiu que ninguém mais tocaria no menino antes do interrogatório. Amador suspeitava que o casal havia pago o resgate e agora protegia os criminosos. Paulina negou com firmeza. Subitamente, Carlinhos apareceu e gritou com todas as forças: "Eu não fui vendido, nem por minha avó, nem por Moacir!" A confusão se intensificava. Merino não entendia quem eram essas pessoas, e Paulina explicou. Carlos Daniel sentia o peso da situação, a verdade pulsando em sua mente como uma lâmina afiada. Para evitar um desastre maior, chamou Paulina de Paola, tentando protegê-la dos oficiais que poderiam selar seu destino. Com uma expressão tensa, ele se retirou com os dois, deixando para trás o cheiro de angústia no ar. Paulina, firme como uma rocha, garantiu ao Dr. Varela que no dia seguinte voltariam para casa. Mas o doutor não hesitou. O hospital era urgente. Cada segundo perdido era um risco. Do outro lado, em uma pequena casa banhada pela melancolia, Isabel lavava uma roupa de Carlinhos com mãos trêmulas. O som da água escorrendo parecia chorar com ela. Moacir surgiu, também abatido. "Por que os jornais não dizem nada?" lamentou Isabel, com o coração apertado. Enquanto isso, Stephanie tentava convencer Leda a não denunciar Paulina. O escândalo poderia destruir a família Bracho, jogando seu prestígio na lama, mas isso não significava desistir da guerra. Stephanie convocou Leda para lutar contra a usurpadora. Carlinhos e Paulina conversavam, trocando palavras que deveriam trazer conforto. Mas havia um pedido difícil de atender. Ele queria ver as pessoas que o salvaram. Paulina levou sua solicitação a Carlos Daniel, que recusou sem hesitação. Ela insistiu, mas a frieza dele era inabalável. "Ele não se importaria em me ver na cadeia", pensou com um nó na garganta. Ainda assim, Carlos Daniel garantiu que não desejava vê-la atrás das grades. Carlos Daniel admitia para si mesmo, era imensamente grato a Paulina. O momento foi intenso. Os dois, próximos demais, quase se beijaram, mas o telefone tocou, quebrando o instante de encanto. Ele saiu para atender, e do outro lado da linha, Piedade queria notícias do neto. Carlinhos acreditava que o pai falava com sua querida avó Isabel, mas Paulina corrigiu. Era a vovó Piedade. Carlos Daniel informou que voltariam no dia seguinte. Piedade, curiosa e preocupada, quis saber como estava Paulina. Longe dali, no Havaí, Paola celebrava sua boa fase com Douglas. "Nunca mais senti dores", disse, quase triunfante. Sugeria uma viagem para Nova York em vez do Japão, e Douglas aceitou sem pestanejar. O amante a satisfazia em tudo, mas seu único arrependimento era não tê-lo conhecido antes. O que Paola não esperava era que Douglas já soubesse da verdade. Ela era Noélia. Piedade, ainda tentando entender a confusão, queria saber por que o neto acreditava que Paulina estava com Carlinhos. Carlos Daniel, tentando fugir da acusação direta, alegou que eram apenas circunstâncias. Mas Piedade não aceitava desculpas vazias. Exigia que o neto pedisse desculpas e ficasse ao seu lado para sempre. Quando Piedade pediu para falar com Paulina, seu tom foi firme. "Seja corajosa", recomendou, como se previsse tempestades futuras. Carlinhos, ao atender, perguntou com ansiedade: "É Isabel?" Paulina, com delicadeza, explicou que era sua avó paterna. Piedade se emocionou ao ouvir a voz do menino. Paola, do outro lado do mundo, tentava manter seu jogo, mas Douglas queria verdade. Já havia visto o sinal. Ela finalmente admitiu, era Noélia. "Então conte tudo", ele exigiu. Enquanto isso, Paola explicava a Douglas que, como Noélia, era outra pessoa, uma que não queria se comprometer.
Inventava sentimentos, alegava que amou à sua maneira. Douglas, intrigado, queria mais. Qual era o mistério entre a Paola dos 2 milhões e a Paola de agora? Ela prometeu contar depois. No dia seguinte, Carlos Daniel entrou furioso no quarto. Jogou um jornal sobre a mesa com a manchete mentirosa. Carlinhos foi recuperado mediante um resgate. Carlinhos, olhando pela janela, chamou a atenção dos pais. Havia uma mulher lá fora, idêntica a Isabel. Ao ver a notícia falsa no jornal, Isabel congelou. Moacir, furioso, recriminou a demora dela em entregar o menino à polícia. "Comece a orar, Isabel, ou isso vai dar muito problema", alertou. No hotel, Carlinhos seguia observando a idosa na área externa. Ele implorou para sair com Paulina e Carlos Daniel na esperança de encontrar seus amigos. Mas o pai ríspido declarou: "Eles deviam estar na cadeia." Carlinhos se desesperou, suplicando que poupassem aqueles que cuidaram dele. Moacir, com um olhar grave, disse que Isabel deveria fugir. "O pai do menino mentiu para a polícia", afirmou, enquanto Isabel caía no choro.